Salmo 119, do verso 173 ao verso 176, diz assim: Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os seus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Oremos mais uma vez, irmãos. Amado Senhor e Salvador, queremos exaltar, ó Deus, a tua majestade, gratos porque mais uma vez, em mais uma manhã do dia do Senhor, somos trazidos, ó Deus Santo, a fim de, juntamente com o teu povo, glorificar o teu nome. Agradecemos este grande privilégio que nos é conferido a Deus. Agradecemos por Jesus, o nosso mediador, que nos torna aceitos diante do Senhor, e pedimos que o Senhor nos fale ao coração por meio da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a última estrofe do Salmo 119, cujos versículos começam todos com a última letra do alfabeto hebraico, com a letra Tav, traz várias petições feitas pelo salmista. E na semana passada você aprendeu nos quatro primeiros versículos sobre como você deve orar. Você aprendeu que é preciso colocar ou pedir conforme a sua necessidade. Daí a importância de conhecer a palavra de Deus, que nos direciona na maneira de viver e na maneira de nos dirigir ao Senhor, de nos colocar diante dele. E você aprendeu também que é preciso louvar a Deus em gratidão. O Deus a quem você ora é bom. E se você tiver plena certeza de que todas as coisas cooperam para o seu bem, você vai louvar a Deus, ainda que você não tenha recebido aquilo que você está pedindo, ainda que você ainda não tenha um vislumbre de que as coisas vão melhorar. Você colocará a sua oração diante do Senhor com ações de graças, como diz Paulo no Novo Testamento. A oração, ela revela a sua dependência de Deus. Hoje nós chegamos nos últimos versículos do Salmo 119, e aqui nestes últimos versículos você pode aprender exatamente sobre este assunto da dependência. No decorrer de todo o Salmo, você viu que em vários momentos e em várias petições, o salmista demonstrou essa dependência de Deus. E aqui nos últimos versículos, você aprende mais sobre como você expressa a sua dependência de Deus. Como é que você mostra isso na sua vida? No verso 173, você aprende que você expressa a sua dependência a Deus, clamando pelo seu auxílio. Diz assim: Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. O pedido aqui é por socorro. E ele está pedindo, está clamando, está mostrando que ele depende do Senhor para socorrer a sua vida, porque ele conhece, ele sabe que ele tem um Deus poderoso. A expressão que ele usa aqui aponta exatamente para isso, quando ele diz assim: venha a tua mão socorrer-me. Essa expressão, a tua mão, aponta para este poder de Deus. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, lá no capítulo de número 32. E aqui no verso de número 39, você tem assim: vede agora que eu sou. Deus está se apresentando agora com um nome pactual ao povo, Yahvé.
eu sou. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. A ideia aqui é de que ninguém pode ser livrado deste poder de Deus, do imenso poder e da majestade do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 48, você vai ter um pouco mais. Em Isaías 48, no verso 12, você tem uma oração. Dá-me ouvidos, uma oração não, uma exortação de Deus a Israel. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então essa é a ideia que você tem lá no Salmo 119, quando ele diz: venha, Senhor, a tua mão me socorrer. Ele sabe que nada pode impedir o Deus a quem ele serve, e ele pede esta ajuda ao Senhor, porque ele apresenta a razão, porque ele escolheu os preceitos do Senhor. Então veja que interessante, ele está clamando pelo socorro, pelo auxílio, e ao mesmo tempo ele se mostra alguém piedoso, ele se mostra alguém que está comprometido com a palavra de Deus e com o cumprimento da palavra. Então toda a expressão dele é a seguinte: Senhor, me socorra, porque eu tenho guardado a tua palavra. Isso quer dizer, meus irmãos, que o clamor pelo socorro, quando você expressa diante de Deus a sua dependência, não exclui a sua responsabilidade em fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. Ao mesmo tempo em que este homem se diz dependente de Deus, ele sabe que ele tem que obedecer aos preceitos. Ele sabe que ele precisa se adequar, e é por isso então que ele diz: eu faço esta escolha. E a escolha da palavra do Senhor é algo que é ordenado na Escritura. Deus vai dizer: eu estou colocando diante de vocês bênção e maldição, vida e morte, escolha a vida. Escolha aquilo que o Senhor está prometendo na palavra. Mas você sabe que por si só o homem não conseguirá se adequar àquilo que o Senhor exige dele. Sozinho, perdido em seus delitos e pecados, é impossível. É por isso que quando você olha para o Novo Testamento, dentro desta revelação progressiva, Paulo ordena aos filipenses a desenvolverem a sua salvação, ou a caminhar em santidade, e para isso eles precisam colocar em prática os mandamentos. Mas Paulo logo lembra: porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Aquilo que Paulo fala aos filipenses é exatamente o padrão que você encontra aqui nesta primeira petição, que revela a dependência deste homem. Senhor, socorra a minha vida, porque eu escolhi a tua palavra. Da mesma forma, você depende totalmente de Deus para entender e para praticar os mandamentos. E a boa notícia é que ele vem em seu socorro, é que ele está pronto para auxiliar os seus servos. Mas você também precisa lembrar que uma vida de piedade não existe à parte do poder santificador de Deus que opera por meio da palavra. O homem não consegue santificar a si mesmo. O homem não consegue reformar a sua vida. O homem não consegue sozinho mudar de forma efetiva a sua conduta e os seus padrões. É por isso que é preciso que você peça ajuda ao Senhor, ao mesmo tempo em que você se empenha em escolher os mandamentos, o que significa conhecer a palavra e se dedicar em cumpri-la. Busque
conhecer a Escritura, busque meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Tenha essa palavra, como já escreveu o salmista aqui, como a lâmpada para o seu pé, como a luz para o seu caminho. E quando você estiver crescendo em santidade, lembre-se de que isso não é mérito seu, é obra da graça de Deus, que com o seu poder está operando em sua vida por meio da Escritura, tornando você cada dia mais parecido com o seu Redentor, com o Senhor Jesus Cristo. Então, ao invés de ficar soberbo, humilhe-se diante do Senhor, sabendo que você depende dEle. Então você mostra a sua dependência clamando pelo auxílio, mas você também mostra que você depende de Deus, ansiando pela sua salvação. Verso 174: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é de todo o meu prazer. O sentido da palavra que está traduzida aqui por suspirar é exatamente ansiar, desejar. Senhor, eu desejo a tua salvação. Nós já vimos o salmista usando uma palavra parecida nos versos anteriores, palavra que vai aparecer, por exemplo, no texto que diz que da mesma forma que a corça suspira pelas águas, o crente precisa suspirar, ansiar pelo Senhor. E este é também um pedido que aponta para a total dependência do salmista, porque aquilo que ele está pretendendo aqui, a salvação que ele pretende, que é o livramento dos seus inimigos, não é algo que ele conseguiria por si só, não é algo que dependeria da força do seu braço, não estava simplesmente em suas mãos. A salvação precisava ser buscada no Senhor. É a salvação que pertence a Yahvé. E Israel, em muitos momentos, tinha tanta consciência disso, que você tem nos salmos a expressão de que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou seja, muitos estão confiando no seu poder bélico. Nós confiamos no Senhor, ainda que haja o poder bélico, ainda que haja poderio, nós confiamos no Senhor. O socorro está no Senhor. Nós ansiamos pela salvação do Senhor. E este homem, a despeito das suas tribulações, sabe que está seguro por encontrar na palavra de Deus consolo e alívio. Então, veja só: suspiro, Senhor, na tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. E aqui você tem então um contraste, porque alguém que está em busca da salvação, você espera que essa pessoa esteja desesperada, abatida, triste, mas este homem está dizendo: eu estou esperando a tua salvação, mas ele tem prazer na lei, a despeito de toda a tribulação. Este homem está feliz, este homem sabe aquilo que ele tem no seu Senhor, ele sabe que está seguro porque ele encontra na palavra de Deus aquilo que ele necessita para a sua alma. Daí a sua expressão de alegria, mesmo em meio a todo este contexto complicado, mesmo diante de inimigos e de estar clamando para que o Senhor o livre dos inimigos. Eu encontro prazer na tua lei. E quando você demonstra dependência de Deus, ansiando pela salvação do Senhor, enquanto você continua meditando na palavra de Deus, certamente você poderá encontrar a mesma alegria do salmista, porque, meus irmãos, a alegria cristã não vai depender das circunstâncias externas, daquilo que está rodeando a vida. A alegria cristã está centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E se você tem a Jesus Cristo e o conhece por meio da palavra, não importa como este homem está vivendo, cheio de inimigos querendo tirar a sua vida,
Não importa se as coisas não estão indo bem no seu trabalho, não importa se você não tem passado bem na sua vida, na sua saúde, não importa se os problemas estão se avolumando, porque você não vai depender destas coisas para ser alegre. Você vai pedir auxílio ao Senhor: Senhor, me livre disso, não há problema. Mas você não está pedindo, não vai pedir que Ele livre você para que você tenha alegria, porque a alegria não pode depender destas coisas. A alegria precisa estar centrada no Senhor Jesus Cristo, e é nele, no Jesus anunciado pela Escritura, que você encontra esta alegria, não nas circunstâncias da vida. É preciso lembrar que a alegria, ela é fruto do Espírito, ela não é resultado da circunstância. A alegria é fruto do Espírito, porque se a alegria fosse resultado das circunstâncias, você só se alegraria, só conseguiria ter prazer, se aquilo que você está fazendo desse certo. Todas as vezes que você falhasse, isso deveria levar você ao profundo desespero. Como crente, você não precisa se desesperar, porque tudo que você intenta fazer precisa ser para a glória de Deus, e é nisso que você encontra prazer. O resultado, esse pertence ao Senhor. Você faz planos, do Senhor vem a resposta certa. A questão não é o fim, a questão é como você vai alcançar este fim. Qual é a disposição do seu coração ao empenhar a sua vida a fazer o que quer que seja? E se for a glória do Senhor e o comprometimento com Cristo, você estará alegre em toda e qualquer situação. E porque a alegria é fruto do Espírito e não das circunstâncias, que muitos desses que estão buscando alegria nas circunstâncias da vida, em várias fontes, podem até ter alguns momentos de satisfação, mas logo virá o desânimo, porque a alegria verdadeira só é encontrada em Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 16, e aqui você tem Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo que seria enviado aos crentes, e ele está falando dos momentos da sua morte, que antecedem a sua morte. A partir do verso de número 19, você tem assim: percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que eu vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus estava falando exatamente da sua partida, de ascender aos céus, dizendo: vocês estão me vendo agora, em breve vocês não me verão mais. E os discípulos começam a ficar incomodados com isso. Vocês estão indagando a respeito disso, diz Jesus, e ele continua: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus agora está dando uma garantia. Veja, o cristão aqui, o discípulo, ia ficar triste? Sim, mas a tristeza não iria perdurar, a alegria viria. Por que a alegria viria? Ele diz lá e explica a partir do verso 21, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Se você quiser saber um pouquinho a respeito disso aqui, nós estamos na nossa temporada de grávidas da igreja. Converse com uma delas, converse aí sobre o finalzinho da gravidez, sobre o momento que antecede ao parto, os temores. A mulher está assim, diz Jesus, mas depois de nascido o menino, já não lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem.
E essa então é a comparação que Jesus vai fazer, dizendo: assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Agora perceba algo aqui. Jesus não está dizendo que os discípulos o veriam novamente porque ele iria ressuscitar, porque ele está falando aqui da sua subida ao Pai. Os discípulos não mais veriam a Cristo, mas os discípulos seriam habitados pelo Espírito que viria, e por meio do Espírito eles veriam a Cristo e seriam alegres. A alegria é fruto deste Espírito que iria então habitar nos crentes, alegria que ninguém pode tirar de você, porque o Espírito habita em você. É por isso que o crente, ele não precisa de circunstâncias para estar alegre. Você tem o Espírito de Cristo, aquele em quem você pode se alegrar se mantiver os olhos em Cristo, independente das circunstâncias. Você depende de Cristo, mostra que depende de Cristo, então, ansiando por esta salvação, enquanto se alegra em sua palavra. Você mostra a sua dependência, verso 175, louvando a Deus conforme a palavra. Diz assim: viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Aqui você tem a expressão de um desejo deste homem. Ele deseja louvar a Deus continuamente. É por isso que ele diz: viva a minha alma para louvar o Senhor. Ou seja, que a minha alma continuamente esteja louvando o teu santo nome. Sendo alvo da bênção do Senhor e permanecendo a salvo dos inimigos, ele louvaria ao Senhor. Se o Senhor o mantivesse vivo, ele louvaria ao Senhor. Porque o que está acontecendo aqui? Diante das ameaças dos inimigos, ele está dizendo: Senhor, prolongue a minha vida. Mas não é só fazer com que ele permaneça vivo para qualquer coisa. Ele quer permanecer vivo para constantemente louvar o Senhor. E até para isso, para louvar o Senhor, ele necessita do auxílio da palavra. É por isso que depois do clamor, viva a minha alma para louvar-te, vem o pedido: ajudem-me os teus juízos. Ele precisa da ajuda, do auxílio da palavra do Senhor, e roga que o Senhor faça isso, o auxilie por meio da palavra. Se você lembrar do nosso catecismo, a primeira pergunta vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aqui nessa petição, que revela a dependência do salmista para fazer isso, você tem um exemplo dessa verdade. E aí você precisa perguntar a si mesmo: qual é a sua razão para acordar todos os dias, trabalhar, viver em família, executar as suas rotinas, as suas tarefas? O que motiva a sua vida? O que motiva a sua vida quando você faz planos? Planos de curto prazo, planos a longo prazo, planos de educar uma criança, planos de formar uma família, planos de se preparar para ter um bom emprego. Qual é a razão para que você se empenhe nestas coisas? Qual é a razão que você tem para não desistir de lutar diante dos problemas que por vezes sobrevêm à sua vida? E se a razão, meus irmãos, for qualquer outra que não seja o louvor a Deus e a glória de Cristo, você está vivendo numa perspectiva errada. Se aquilo que você faz não tem como fim a glória de Deus,
você está vivendo somente para si. E quando Jesus salvou a sua vida, Jesus arregimentou você para o grupo de adoradores que são chamados para adorar o Pai em espírito e em verdade. E isso não se restringe aos dias de domingo. Nos dias de domingo, nós atendemos a santa convocação, exaltamos a glória do Redentor, somos alimentados para viver nesse mundo glorificando a Deus. Porque não adianta adorar a Deus no domingo e viver de segunda a sábado de qualquer forma. A razão para a vida humana, o fim principal do homem, continua sendo, mesmo depois da queda, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sozinho o pecador não consegue fazer isso. Salvo por Cristo, você tem condições de viver desta maneira. Você deve louvar ao Senhor com todo o seu ser, e você precisa do auxílio da palavra de Deus para instruir o seu coração. É a palavra que te dá as diretrizes para que você viva para a glória de Deus. É nela que você encontra direção para que a sua vida exalte o seu Redentor. Você depende de Cristo até mesmo para adorá-lo de forma correta, e é por isso que você precisa voltar os seus olhos para a Escritura e conhecer ao Senhor por meio da palavra. Você expressa a sua dependência a Deus, louvando conforme a palavra. Por último, você expressa a sua dependência a Deus, confessando a sua fraqueza. Verso 176, o último verso do Salmo 119, diz assim: ando errante, como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O último versículo do Salmo, de todo o Salmo que exaltou a palavra de Deus, é uma confissão. Ainda que este homem, em vários momentos do Salmo, tenha declarado o seu amor à palavra, tenha dito que a palavra é a lâmpada para o seu pé, a luz para o seu caminho, ele está confessando aqui sua fraqueza e sua dependência. As exigências da lei são muito altas. As exigências da lei são grandes demais para qualquer homem nascido após Adão. Como ovelha desgarrada, como uma ovelha que se perdeu do rebanho, ele precisa continuamente do auxílio do seu pastor, e é por isso então que ele está pedindo, veja, procura o teu servo. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, não me deixe sozinho, não me deixe abandonado, não me deixe desgarrado, Senhor, venha em meu socorro, procura a minha vida, do mesmo jeito que o pastor procura a ovelha perdida. Nós lemos aqui na liturgia o texto em que Jesus fala a respeito da ovelha perdida. Este homem afirma, veja, não me esqueço dos teus mandamentos. Senhor, busque a minha vida, porque eu não me esqueço dos mandamentos. Mas ele sabe da limitação que ele tem. Ele sabe que não é possível caminhar sozinho por meio dessa lei. E aí então você precisa lembrar do início do Salmo. Dê uma olhada lá no verso de número 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Essa é a declaração inicial do Salmo 119. Deus não quer que você cumpra mais ou menos. Deus não quer que você cumpra 99%. Todos os mandamentos
têm que ser cumpridos integralmente para que haja salvação. Porque Deus ordenou os mandamentos para serem cumpridos à risca. A obediência requerida por Deus é uma obediência perfeita, pessoal, perpétua, o tempo todo. Ele não se esquece dos mandamentos, este homem, mas ele sabe que por vezes ele transgride, que por vezes ele anda como uma ovelha desgarrada, e então ele está dizendo: Senhor, quando isso acontecer, me busque. Eu preciso do Senhor. Há crentes, meus irmãos, cheios de si, achando-se muito fortes, achando-se muito piedosos, achando que estão acima das tentações, e por isso transigem, se expõem a tentações. Eu vou conseguir. Pecam, caem, estão desgarrados. Porque quando o homem acha que consegue caminhar sozinho, ele está dando passos para longe do seu Redentor. Este homem tem plena consciência disso. Eu estou desgarrado, Senhor, me busque. Eu preciso da ajuda do Senhor. A força do crente, meus irmãos, está em reconhecer a sua fraqueza. É nesse momento que ele se apega a Cristo. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. E é por isso que você precisa louvar a Deus por Jesus Cristo, o Supremo Pastor, pedindo constantemente o seu auxílio, confessando diante dele as suas transgressões. Esforce-se para cumprir os mandamentos. Quando você pecar, olhe para o seu pastor, que é também o seu sacerdote perfeito, por meio de quem você tem perdão dos pecados. Busque o auxílio dos pastores auxiliares que Deus tem colocado sobre o rebanho, os presbíteros da igreja. Não tente lutar sozinho contra o pecado, sobretudo quando você mais uma vez cai em uma transgressão que você já caiu em outro momento. Confesse as suas faltas, mas confie em Cristo. Saiba que se você não se arrepender, o seu pastor está pronto para continuar vindo atrás de você, como diz o salmista, com a vara e com o cajado, te puxando carinhosamente com o cajado, mas virando o cajado e batendo com a vara quando for preciso. Mas ele virá em seu socorro, ele virá em seu auxílio. Por meio do ensino e da disciplina, o Senhor manterá no pacto todos aqueles por quem Jesus cumpriu perfeitamente a lei e morreu para pagar os seus pecados. Isso significa que você é fraco, você é dependente, Jesus é forte. Jesus é o glorioso Deus, o supremo Deus, que socorre os seus. O texto ensina então como você expressa a sua dependência de Deus. Você clama pelo auxílio do Senhor, sabendo que Deus, o poderoso Deus, está de ouvidos bem abertos ao seu clamor. Sabendo que Ele instrui o seu coração por meio da palavra, como você já viu muitas vezes aqui no Salmo 119. Você expressa a sua dependência ansiando pela salvação. Sem o Senhor não há chance de você vencer este mundo. Enquanto anseia pelo socorro do Senhor, você busca cumprir a palavra e tem o seu prazer em Cristo Jesus, todo o seu prazer em Cristo Jesus, como revelado na Escritura. Você expressa a sua dependência louvando a Deus conforme a palavra,
Faça do louvor a Deus o seu estilo de vida, porque foi para isso que você foi criado. Certamente, na obediência a Deus, por meio do Espírito Santo, você encontrará alegria em Jesus Cristo. É por isso que você não busca alegria, você busca Cristo. Em Cristo há muita alegria. Você demonstra a sua dependência confessando a sua fraqueza, lembrando que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dispensa a sua graça. Sem Jesus Cristo você nunca irá vencer o mundo, pelo contrário, você vai ser seduzido e amará cada vez mais este mundo que se opõe ao santo Deus. Você depende de Deus, você depende de Cristo e deve expressar isso em suas ações. O velho homem, por vezes orgulhoso, acha que dá conta sozinho, que consegue caminhar sozinho, e por isso por vezes você vai pecar, você vai errar, você vai desagradar ao Senhor, razão de ter de lembrar o tempo todo de que você tem um bom pastor poderoso para te salvar, que vai ao encontro da sua vida. Clame por sua presença, por seu auxílio e por seu socorro. Se no começo do salmo você tem uma exigência que nenhum homem pode cumprir, os mandamentos foram dados para que você cumpra à risca. O salmo termina com uma confissão de dependência, e a dependência aqui é do Supremo Pastor, o único que cumpriu perfeitamente essa lei, o único que pode dar a você segurança, paz, alegria, consolo. Apegue-se a Ele, apegue-se ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que nele está a sua esperança, e se você estiver firmado nele, você de fato terá alegria, independente das situações. Deus o ajude, que Deus continue a caminhar com você, que Deus o busque em cada um dos momentos que você se desviar da sua lei, trazendo você de volta para os termos do pacto, a fim de que ande em santidade na presença dEle, para a glória dEle.